Capítulo 7. É muito melhor viver sem felicidade do que sem amor. Shakespeare. Woolgarston, 13 de junho de 1805. O que será da minha vida? Para mim, antes, ela era toda doce, mas hoje contém um amargor que não consigo esconder de mais ninguém. Todos notam como mudei e já não procuro mais disfarçar, pois é em vão. Minha mãe ora comigo e me dá sermões sobre resiliência, me diz para ter fé e tentar amar meu futuro. Como ela pode me aconselhar isso? Como pode pensar que há algo em meu futuro que eu possa amar, se sabe que me sinto destruída e que o único remédio para isso não está em minhas mãos? Fiquei alguns dias sem escrever no meu diário, pois nunca achava as palavras que fossem boas o suficiente para descrever como estou triste e decepcionada com meus pais. Desesperada com o que há de vir e com saudades de tudo que nunca viverei. Será possível sentir saudades do que nunca se teve? Penso que sim, pois meu peito se comprime com a dor de saber que nunca amará, que jamais deitará nos braços da felicidade conjugal, que jamais terá um lampejo de bater pela alegria de conseguir ver nos olhos de alguém o quanto se é amada. Posso empenhar-me em me enganar e fingir que sou capaz de lidar com a repulsa que sinto pelo Sr. Burman, ou engolir o choro e, vez ou outra, tentar sorrir, quando estou ao lado dos meus irmãos para que não sofram como eu. Mas, não importa o que disser, sempre estarei mentindo. No mesmo dia em que meus pais anunciaram a mim que eu teria de me casar com o Sr. Burman, tive o desprazer de ter de ir à sua presença enquanto meu pai confirmava nosso noivado. Senti uma tontura tão grande e um peso tão forte sobre meu peito que quase desmaiei. Meu pai me amparou em seus braços e me colocou sentada na poltrona da sala da mansão House Flowers. O mal-estar cessou rapidamente e, sem demora, uma criada me trouxe chá. O Sr. Burman manteve-se inalterável à minha frente, olhando-me com seus olhos esquálidos, e exibiu um sorriso amarelo que fez franzir suas bochechas. Sua aparência não é muito agradável, mas é seu caráter que me perturba mais. Meu noivo, ó Senhor, como me dói referir-me a ele dessa maneira. É um homem nada prazenteiro. Seu coração não possui nem um pouco de afetuosidade para com os criados. Eu o vi várias vezes tratando-os muito mal. Seu coração parece ser uma rocha, incapaz de um gesto de generosidade, e a cada dia tenho mais provas do seu temperamento rude e de seus vícios excessivos. Ele bebe e se alimenta exageradamente, e de sua mesa, apesar de estar sempre farta, não pode sair sequer uma migalha para algum necessitado. Digo isso porque ouvi despedir uma das cozinheiras quando descobriu que ela levava restos de alimentos para a sua família desprovida. A senhora de meia idade trabalhava na casa há mais de 10 anos e havia levado sobras de uma torta e um pedaço de pão amanhecido para seus filhos e netos. Isso foi uma das coisas mais mesquinhas que já vi um homem fazer e deixou-me muito triste por todos estes dias que se seguiram. Nada mesmo me deixa feliz, a não ser a presença dos meus irmãos, ou quando durmo e por algumas horas me esqueço de tudo.
Certa manhã, consegui sair com Richard e cavalgamos até a casa de Ellen, onde passamos algum tempo espiando para ter certeza de que o Sr. Thompson ainda não havia retornado. E então, quando estávamos certos de que ela estava sozinha, a chamamos de longe. Ellen nos viu e abriu um sorriso enorme. Desceu o terreno onde fica sua casa, quase correndo, e devido ao campo íngreme, logo tomou uma velocidade tão grande que não pôde parar quando chegou até nós. Richard percebeu que o sorriso de Ellen havia desaparecido e que ela não conseguia frear, então a segurou para que não caísse. Mas foi impossível, pois Ellen caiu sobre Richard e arrancou de mim uma gargalhada. Oh, meu Deus, Richard, desculpe-me, pediu ela muito constrangida. Não há nada para desculpar, falou ele, corando também e a ajudando a se erguer. Esta foi a última vez que desci este morro correndo assim. Que vergonha! Que imprudente! Ela sacudiu o vestido batendo nele para retirar a grama seca que se prendera ao tecido. A última? Richard perguntou fazendo uma careta engraçada. Mas eu não me incomodei em segurá-la. A senhorita, digo, a senhora é muito... Ah, pare, Richard. Diga apenas você, por favor. Está bem. Você, Ellen, é leve como uma pluma, não me causou estrago algum. Está me chamando de magricela, Sr. Richard? Ela cruzou os braços e fez-se de brava. Nada disso, defendeu-se. Você está muito bem com o corpo que tem, com o peso que tem, atrapalhou-se. Por alguns instantes meu coração se aqueceu ao ver o embaraço de Richard e Ellen, a forma como se olhavam e sorriam um para o outro, como brincavam de se provocar e como estavam sempre preocupados em causar boa impressão e saber a opinião do outro em todos os assuntos que conversávamos. Mas então logo me entristeci por lembrar que viviam um amor impossível. E senti ainda mais pena deles do que de mim, pois eu nunca experimentei a sensação de meu coração pulsar forte por alguém, e não terei de viver uma vida onde serei casada com um homem que desprezo, amando o outro. Ellen ama Richard, e isso está cada vez mais claro, assim como é nítido o que meu irmão sente por minha amiga. Então me pergunto, para onde vai tanto amor desperdiçado? Que triste. Mas pensando bem, o que pode ser pior? Um amor impossível? Ou viver sem nunca ter amado? Ellen chorou comigo quando lhe contei tudo o que estava acontecendo. E só para ela revelei que se não fosse eu a me casar com o Sr. Burman, seria minha irmã Audrey. Richard não sabe de nada e por isso estranhou muito quando aceitei o noivado. Ele me disse que eu precisava lutar mais e não me deixar vencer assim. Ele tem razão, mas mesmo que pareça que estou vencida, ainda tenho esperanças. Será que devo mantê-las ou isso será ainda pior e me machucará de forma mais profunda? Hoje, depois de dias tendo de almoçar e jantar ao lado do Sr. Burman, tive, enfim, uma notícia que de nada me agradou, mas deixou-me menos aflita do que permanecer onde estou. O Sr. Burman disse ao meu pai que gostaria que eu passasse a temporada de Londres em sua casa na Bloomsbury, em um bairro nobre londrino. A conversa entre os dois foi na saleta ao lado da sala principal. De onde eu estava pude ouvir ao menos um pouco do que disseram. Assim, a menina terá tempo suficiente para ver como será a sua vida depois de casada. Penso que ainda não teve a compreensão do quanto sou rico e de como todos de sua família melhorarão de vida. Ela não será mais assim tão teimosa e apática quando conhecer Londres.
e as casas nas quais terá oportunidade de pernoitar no caminho e ver que a vida que leva aqui, no interior, é uma vida decadente de misérias, sem perspectivas. Então, o senhor está mesmo convidando Lola para viajar agora? Perdoe-me, mas seria mais adequado que ela viajasse para sua casa e ficasse a sós com o senhor somente depois de casada. Não irei agora. Preciso resolver problemas aqui antes de partir. Ela deverá ir sem mim, e em no máximo 2 semanas eu também partirei para encontrá-la lá. E ela não precisa ir sozinha. Sua outra filha pode acompanhá-la. Se for assim, preferia que Richard acompanhasse Lola. Audrey é muito nova para a temporada de Londres. Richard é rapaz e mais velho, pode cuidar melhor da irmã. Pois bem, então seu filho pode ir. Penso que isso será o melhor remédio. O senhor verá como sua filha voltará mudada. Escreverei para os criados e... Não ouvi mais nada, pois o senhor Burman levantou e fechou a porta, quando observou que ela estava entreaberta e que eu estava na sala. Eu quis gritar que riqueza alguma faria com que eu me conformasse e que ele estava muito enganado por pensar que eu mudaria minha opinião após conhecer suas propriedades e passar uma temporada onde a alta sociedade inglesa ostenta seu dinheiro e frivolidades. Não importa o que faça ou o que tenha, nada me fará odiá-lo menos, Sr. Burman, pensei. Capítulo 8. Ninguém é perfeito até que você se apaixone por esta pessoa. Shakespeare. Londres, 17 de junho de 1805. Nossa viagem para Londres durou 2 dias. Despedir-me de meus pais foi a parte mais difícil até então, pois ocorreu de uma forma muito dolorosa para mim, já que não consegui ser amável com eles da forma que sempre fui. Naquele instante, parados, em frente à carruagem nos jardins da House Flowers, senti meu coração bater apertado e foi impossível não sentir grande mágoa e dor ao ver como tanto mamãe quanto papai conseguiam exibir um sorriso feliz em seus lábios por me verem noiva do Sr. Burman, entrando naquela luxuosa carruagem, de partida para Londres, o lugar que minha mãe sempre sonhou conhecer. Ela olhava para mim como se eu fosse a pessoa de mais sorte que ela já conhecera em toda a sua vida. Audrey abraçou a mim e Richard e nos desejou boa viagem, lamentando apenas não ter idade suficiente para ir conosco, mas dizendo que iria em breve, pois o Sr. Burman havia prometido que ela participaria de um grande baile de debutantes em Londres no ano seguinte. Ela estava radiante com isso, tanto que parecia esquecer que tal felicidade se concretizaria à custa da minha penitência. Mas eu não ousaria ficar aborrecida com ela, pois era mesmo pela sua felicidade que eu renunciava à minha. A primeira parada que fizemos foi em Chilcombe, onde o Sr. Burman tem uma propriedade. A casa e os jardins são maravilhosos, mas minha antipatia por tudo que pertence a meu noivo me fez apenas criticar o lugar e não querer conhecer mais nada, a não ser o cômodo onde eu passaria a noite. Viajamos por horas até chegar à vila, parando apenas uma vez para alimentar os cavalos, dar-lhes água e para que nós mesmos pudéssemos esticar as pernas e comer algo. Nunca imaginei que viagens longas fossem tão cansativas e que mesmo uma carruagem tão luxuosa fosse se mostrar tão desconfortável. Nas primeiras horas de viagem, fiquei tão quieta que sinto ter deixado Richard nervoso,
por não ter com quem falar. Às vezes sinto como se eu estivesse vivendo um sonho ruim e logo fosse despertar, mas imediatamente percebo que é a realidade. E me perco em muitos pensamentos ao tentar descobrir uma forma de escapar disso tudo. Então, fico com os olhos perdidos na paisagem, sem me dar conta do tempo que se passou. Ao menos não estamos mais na House Flowers. Richard tentava me animar. Ao menos não terá de olhar para o Sr. Burman. Por alguns dias, completei. E então depois terei de olhá-lo até o fim dos meus dias, ou dos dele. Não entendo, Lola. Se está tão infeliz como vejo que está, por que desistiu de lutar por você mesma? Está definhando de tristeza em minha frente e eu nada posso fazer senão me ajudar. Disse-me que lutaria, que enfrentaria todos, mas não se casaria com o Sr. Burman. Oh, Richard, não me faça sofrer ainda mais tentando explicar, por favor. Farei tudo o que me pedir, só não deixe de contar comigo. Então, agora estou pedindo que não me pergunte mais sobre isso. Só me deixe saber que está comigo, isso será o bastante para me confortar. Sempre estarei com você, Lola, disse-me. Como tenho sorte por ter Richard comigo. Ele consegue suavizar meu coração e, com seu jeito alegre, é capaz até mesmo de me fazer sorrir e, por vezes, esquecer o que virá. Depois de pernoitarmos em Chilcombe, partimos novamente em viagem para Londres e, após quase 5 horas, chegamos a Berkshire. O Sr. Julius fez questão de passar próximo ao castelo de Windsor, para que eu e Richard víssemos a imponência do castelo mais incrível de toda a Europa. Nunca vi nada parecido, exclamou Richard, com os olhos fixos no castelo. Isso é incrível, não é, Lola? É o castelo mais lindo que já vi, concordei. O senhor já entrou em um lugar assim, Sr. Julius? Perguntou meu irmão, gritando na direção do cocheiro. Nem entrei, nem jamais entrarei. Ele gritou de volta e riu. Há muitos anos, mais de 50 na verdade, ricos visitantes que podiam pagar ao guardador do castelo podiam entrar, ver curiosidades como o chifre de Narval, mas hoje a entrada ficou muito mais limitada. Contou-nos com um sorriso no rosto e então pôs-se a falar dos tempos de seu pai e de seu avô. A viagem prosseguiu calma, apesar dos sacolejos da carruagem e do esgotamento dos cavalos que precisavam de descanso, assim como nós. De Windsor até Londres percorremos 57 milhas. Não posso deixar de descrever que Londres é realmente muito diferente de tudo que já vi em minha vida. E mesmo que eu não quisesse parecer surpresa ou encantada, foi como fiquei quando vi todas aquelas ruas e vielas, além de tantos tipos de carruagem como jamais imaginei que existissem. São tantas ruas tortuosas e tantas casas e igrejas que não sei como as pessoas não se perdem ao andar de um lado a outro. Vi também os edifícios mais altos que meus olhos já contemplaram, e por quase toda a hora que o Sr. Julius percorreu aquelas ruas, eu e Richard ficamos boquiabertos, olhando pela janela sem conseguir pronunciar qualquer palavra. Não faço ideia de quantos milhares de pessoas residem nesta cidade, mas com certeza são muitos. Contudo, todo o encanto deve ter seu preço, pois tantas pessoas juntas e tantos animais andando pelas ruas causam um mau odor muito forte. Nada se compara ao delicioso frescor da vida no campo, pensei. O que há de melhor em Londres para se fazer, Sr. Julius? Perguntou Richard. Não há nada que se queira fazer que não exista em Londres, senhor. Isso não é uma resposta, retrucou meu irmão.
Não me faça parecer um bobo. Vamos, diga logo. Richard riu. As pessoas vão às praças, aos clubes, teatros, cafés. Pela manhã podem dar um passeio ou uma cavalgada no Hyde Park. Os homens geralmente se encontram em um dos vários clubes de cavalheiros. As mulheres fazem visitas aos amigos, depois vão às compras. Oh, parece maravilhoso! Exclamei, revirando os olhos para meu irmão. Não posso culpá-la por não conseguir se sentir animada, mas sim, parece muito divertido, respondeu Richard. Richard, posso lhe perguntar algo? Falei, diminuindo o espaço entre nós. É que ainda não tive oportunidade de conversar com você sobre algo. Falei em tom de confidência. E o que é? Um dia, antes de partirmos da House Flowers, você saiu montado e demorou muito para retornar. Eu estava na janela do aposento de hóspedes, que, como você sabe, tem uma vista muito boa da estrada, e o vi cavalgar na direção da casa de Ellen. Falei lançando sobre ele um olhar inquisitivo. Há muitas outras coisas naquela direção. O que, por exemplo? Ora, você sabe, campinas para cavalgar, belas paisagens para se contemplar, o Corfe Castle falou em um rompante e... Está bem, a casa de Ellen, confessou após meu fixo olhar de suspeitas. Então foi mesmo lá e sem me chamar? Oh, não, Lola, não fique decepcionada comigo. Você estava arrumando suas coisas. Para a viagem, estava tão desanimada que quase não saiu daquele aposento o dia todo. Eu não pretendia ver Ellen, fui apenas para. Eu só. Eu queria despedir-me, só se por acaso a visse. Não pretendia vê-la, mas viu? Vi sim. Na verdade, fiz algo muito arriscado. O que fez, Richard? Alarmei-me. Fiquei quase 2 horas olhando para aquela casa e nada de Ellen. Falou em um tom indignado. Quando ela finalmente apareceu, pôs-se a andar pelo jardim e estava de costas para mim. Então eu não pude acenar. Também não queria gritar, pois você me disse que ela tem uma governanta muito rígida, então atirei uma pedra. Atirou uma pedra. Olhei-o, aturdida. Então foi até lá para só se por acaso a visse? Ah, tudo bem, eu queria vê-la, mas o pior foi que acertei Ellen, sem querer. Oh, meu Deus, Richard, você a feriu? Não, não era uma pedra tão grande assim. A intenção era jogá-la nos arbustos perto de Ellen, mas ela se moveu na direção errada e então não pude evitar. No entanto, por sorte, a pedra a acertou sem força e ela não se feriu. Mas creio que tenha a assustado. Penso que sim, um pouco, mas ao menos assim ela me viu e dessa vez não veio correndo. Então, não caiu sobre mim, apenas andou em minha direção sorrindo, disse ele. Sorrindo também, certamente, ao se recordar do encontro. Ellen é muito bonita sorrindo, não é? Apenas sorrindo? Ellen é linda de qualquer forma. Contudo, concordo que quando sorri, há uma luz que se acende em seus olhos castanhos e... Ele hesitou. E... Melhor que eu não diga mais nada. Richard, se está apaixonado por Ellen, pode me dizer. Lola, veja se está febril, pois penso que enlouqueceu. Estamos falando de Ellen, que sempre foi minha amiga. E só para que conste, não se esqueça do detalhe de que ela é casada. Mas isso não o impediu de se apaixonar, não é? Confesse. Ou talvez você sempre tenha sido apaixonado por Ellen. Eu que nunca reparei. Nem mesmo eu reparei, retrucou bufando. Deixe disso porque não há nada para ser reparado, Lola. Está bem, se você diz, fingirei que acredito. Mas me conte como foi o encontro, digo, a conversa de vocês.
Apenas conversamos sobre o tempo em que éramos mais jovens, falamos de nosso vilarejo, das brincadeiras com as crianças vizinhas, as cantorias até tarde ao redor da lareira, nossas leituras teatrais. Ah, que saudades! Sim, falávamos disso mesmo, de saudades. E, Lola, eu vi nos olhos de Ellen que ela não está feliz. Isso de verdade cortou meu coração. Pois sou amigo dela, acrescentou rapidamente. E amigos se preocupam. Você, sendo a melhor amiga dela, deve imaginar o que senti, mas deve saber o que está acontecendo, não sabe? Você também sabe, Richard. Eu sei. Não, eu não sei. Você apenas pensa que não sabe ou quer tentar fugir de pensar nisso. Mas sempre foi o melhor em fazer perguntas que já sei a resposta. Isso. É muito nítido que Ellen não está feliz. Mas reparou que quando você está por perto consegue fazê-la voltar a ser a Ellen de sempre? Eu consigo isso. Você sabe que sim. Agora basta descobrir porque só você tem esse poder. Após minha insinuação, Richard não quis mais conversar comigo sobre Ellen e começou a se aborrecer verdadeiramente. Não há como culpá-lo. O que mais ele pode fazer a não ser fingir que é indiferente e dizer que sua preocupação é apenas por amizade? Para isso não há remédio, ele precisa mesmo esquecê-la. Então jurei a mim mesmo evitar falar de minha amiga, a menos que Richard toque no assunto. Aproveitando o silêncio que se fez entre nós, peguei meu diário a fim de registrar nossa viagem, vendo o olhar incrédulo de Richard ao me ver escrever mesmo com os sacolejos da carruagem.